30 de setembro, Café com Deus Pai. Descanse em Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 3. Deus, em toda a sua soberania, criou os céus e a terra. Ele é um ser além de toda a nossa compreensão, pois somos seres humanos, consequentemente limitados e incapazes de entender plenamente o seu agir. Por isso, muitas vezes não compreendemos bem os processos e percalços que enfrentamos em nossa história. Entretanto, precisamos saber que nada foge ao controle do Pai. Em minha história, passei por muitas dificuldades que naquele momento eu não compreendia, mas com o passar do tempo percebi que Deus estava comigo e tinha tudo no controle de suas mãos. Por isso, aprendo que não cabe a nós questionar os planos de Deus, pois, no fim, descobrimos que até mesmo as lutas que enfrentamos são importantes para forjar nosso caráter e nos preparar para um futuro promissor. Saiba que seu problema não é grande demais para o Deus que criou todo o universo, pois nada foge de suas mãos. Temos o hábito de buscar ter o controle das situações em nossa vida, mas com Deus é diferente. Ele nos pede para descansarmos e confiarmos em seu agir. Talvez você já tenha buscado de diversas maneiras uma solução para seus problemas e suas forças já se esgotaram. Mas hoje, Deus deseja nos ensinar a simplesmente confiar. Fortaleça seu relacionamento com o Pai dia após dia e saiba que absolutamente nada foge de seu controle. Descanse no Senhor e em sua palavra que diz: provem e vejam como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Salmos 34, verso 8. A frase de hoje é: não tema, pois Deus nunca perdeu o controle. Hoje é o dia 273 de 365. A leitura bíblica de hoje é Hebreus, capítulo 9, e a palavra-chave é descanso. Vamos para a leitura bíblica, Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9 é um capítulo que fala a respeito de duas alianças. Ele fala a respeito da primeira aliança, que era a aliança que o povo de Israel tinha com Deus. E a primeira aliança consistia em queimar animais em uma tenda que era dividida em duas partes. Na verdade, a tenda era dividida em três partes. Tinha o átrio, depois o lugar santo e depois o lugar santíssimo. E essa tenda era armada. No átrio entrava um animal que era sacrificado e o sangue dele era para a purificação dos pecados da pessoa que oferecia aquele animal. Depois, havia vários sacerdotes, que eram pessoas que cuidavam daquela tenda, que era uma tenda que era considerada santa. E esses sacerdotes ficavam o dia inteiro queimando esses animais que eram trazidos pelos judeus para a propiciação, para o perdão de seus pecados. E, dentre os sacerdotes,
havia um que era o sumo sacerdote, que é o grande sacerdote. E o grande sacerdote entrava num outro local, chamado Lugar Santíssimo. Então a tenda era formada por 3 partes: o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santíssimo só entrava o sumo sacerdote, que é o grande sacerdote. E Hebreus capítulo 9 vai nos explicar que na primeira aliança havia muitos sacerdotes e um grande sacerdote que entrava uma vez por ano no lugar santíssimo, e ele oferecia sacrifícios de sangue por ele próprio, para que ele ficasse limpo, e depois ele fazia o sacrifício para Deus. Mas Cristo é superior ao grande sacerdote, porque Cristo, ele não precisa de nenhum animal, ele não precisa do sangue de nenhum animal. Ele próprio se ofereceu e derramou o sangue dele, e derramou o sangue dele de uma vez por todas. Todos os que receberem Jesus têm o perdão de seus pecados, enquanto que o sacrifício dos animais tinha que ser feito e refeito, sempre para que houvesse perdão dos pecados. Quando Jesus vem para a terra, ele morre uma única vez, derrama o sangue uma única vez, e todos os que receberem a ele são salvos. Esse é o tema de Hebreus capítulo 9. Vamos lembrar aqui do seguinte detalhe. Aqui nós temos uma tabela que mostra todas as leituras que nós fizemos sobre Hebreus. No dia 16 de setembro, nós lemos Hebreus capítulo 1. No dia 17, nós lemos Hebreus capítulo 2. E nos dias 16 e 17 de setembro, o objetivo do livro de Hebreus é mostrar que Jesus é maior que os anjos. Aí nós lemos no dia 18 de setembro, Hebreus capítulo 3, e no dia 22 de setembro, nós lemos Hebreus capítulo 4. O objetivo dos capítulos 3 e 4 é mostrar que Jesus é maior que Moisés. Aí depois nós lemos no dia 23 de setembro, Hebreus capítulo 5, 24 de setembro, Hebreus capítulo 6, e 25 de setembro, nós lemos Hebreus capítulo 7. Esses 3 capítulos, os 5, o 6 e o 7, mostram que Jesus é maior que o sumo sacerdote. E aí, ontem, nós lemos no dia 29 de setembro, Hebreus capítulo 8, onde fala que Jesus, ele é a nova aliança. Ele fala que existem 2 alianças, a aliança do passado, que é a primeira, e Jesus é a segunda aliança. E hoje, dia 30 de setembro, nós vamos ler Hebreus capítulo 9, onde fala que Jesus é a nova aliança. Então, os capítulos 8 e 9 aqui, eles estão revelando que Jesus é a nova aliança. Vamos ler agora Hebreus capítulo 9. Mas antes, vamos lembrar aqui que o livro de Hebreus, ele foi escrito para, o próprio nome da carta já fala, foi escrito para o povo hebreu. E o objetivo é mostrar para os hebreus que Jesus é maior do que todos e que ele é a nova aliança. Mostrar que Jesus é aquele que traz a salvação para todos que querem chegar-se a Deus. Hebreus capítulo 9. A primeira aliança tinha leis sobre a adoração e tinha também um santuário construído por seres humanos, onde se adorava a Deus. Então ele está falando aqui sobre a primeira aliança. Na primeira aliança existiam leis
que deveriam ser respeitadas, leis que falavam como que o sacerdote deveria fazer a adoração para Deus. E, na primeira aliança, tinha também um santuário que era construído por seres humanos, onde se adorava a Deus. Como que era esse santuário? Versículo 2. Foi armada uma tenda, dividida em duas partes. Na parte da frente, que era chamada lugar santo, ficavam o candelabro e a mesa com os pães oferecidos a Deus. Atrás da segunda cortina ficava a parte que era chamada de lugar santíssimo. Versículo 4. Ali estava colocado o altar de ouro, onde era queimado o incenso, e também estava colocada a arca da aliança, toda coberta de ouro. Dentro da arca estavam a vasilha de ouro com o maná, o bastão de Arão, do qual tinham saído brotos, e as duas placas de pedra, com os mandamentos escritos nelas. 5. Em cima da arca, representando a presença divina, estavam os querubins, com as suas asas abertas, sobre o lugar onde os pecados eram perdoados. Mas agora não é o momento de explicar os detalhes dessas coisas. Versículo 6. Depois de tudo isso ter sido preparado, os sacerdotes entram todos os dias na parte da frente da tenda, que é o lugar santo, para cumprir os seus deveres religiosos. Versículo 7. Mas somente o grande sacerdote entra na parte de trás, que é o lugar santíssimo, e isso apenas uma vez por ano. Ele oferece a Deus o sangue de animais em favor de si mesmo e também pelos pecados que o povo cometeu, sem saber que estava pecando. 8. Por meio disso tudo, o Espírito Santo nos ensina, de modo bem claro, que a entrada para o lugar santíssimo ainda não foi aberta, enquanto a parte da frente, que é o lugar santo, continuar sendo usada. Versículo 9. Isso é um símbolo para hoje. Quer dizer que as ofertas e os sacrifícios de animais oferecidos a Deus não tornam perfeito o coração das pessoas que o adoram. 10. Essas ofertas e sacrifícios têm a ver somente com comida, com bebida e com várias cerimônias de purificação. São regras externas que têm valor somente até que Deus renove todas as coisas. 11. Mas Cristo veio como o grande sacerdote das coisas boas que já estão aqui. A tenda em que ele serve é melhor e mais perfeita, e não foi construída por seres humanos, isto é, não é deste mundo. 12. Quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. 13. O sangue de bodes e de touros e as cinzas da bezerra queimada são espalhados sobre as pessoas impuras, e elas ficam purificadas por fora. Versículo 14. Se isso é assim, imagine então quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo. Por meio do Espírito eterno, ele se ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício sem defeito.
e o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. 15. Portanto, é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança, para que os que foram chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. Isso pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas dos pecados que praticaram enquanto a primeira aliança estava em vigor. 16. Onde há um testamento, é necessário provar que a pessoa que o fez já morreu. 17. Pois o testamento não vale nada enquanto estiver vivo quem o fez. Só depois da morte dessa pessoa é que o testamento tem valor. 18. É por isso que a primeira aliança entrou em vigor somente com o uso do sangue de animais. 19. Em primeiro lugar, Moisés anunciou ao povo todos os mandamentos conforme estavam na lei. Depois pegou o sangue dos bezerros e dos bodes, misturou com água e borrifou o livro da lei e todo o povo, usando lã tingida de vermelho e sopo. 20. Então disse: Este é o sangue que sela a aliança, que Deus mandou vocês obedecerem. 21. Da mesma forma, Moisés também borrifou sangue sobre a tenda e sobre todos os objetos usados na adoração. 22. De fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado com sangue. E não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados. 23. Essas coisas que eram cópias das realidades celestiais deviam ser purificadas desse modo, mas as próprias coisas celestiais exigem sacrifícios bem melhores. 24. Cristo não entrou num lugar santo feito por seres humanos, que é a cópia do verdadeiro lugar. Ele entrou no próprio céu, onde agora aparece na presença de Deus para pedir em nosso favor. 25. O grande sacerdote entra todos os anos no lugar santíssimo, levando consigo o sangue de um animal. Porém, Cristo não entrou para se oferecer muitas vezes. 26. Se fosse assim, ele teria de sofrer muitas vezes desde a criação do mundo. Pelo contrário, uma vez por todas ele apareceu agora, quando os tempos estão chegando ao fim, para tirar os pecados por meio do sacrifício de si mesmo. 27. Cada pessoa tem de morrer uma vez só, e depois ser julgada por Deus. 28. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. A leitura de Hebreus capítulo 9 detalha que Cristo é a segunda aliança e mostra que a primeira aliança foi estabelecida com Moisés. Na primeira aliança havia uma tenda que existiam 3 partes. Aqui no capítulo 9 ele fala a respeito das duas, do lugar santo e do lugar santíssimo. Mas antes de chegar no lugar santo, quando você lê o livro de Êxodo, você vê que Deus disse que deveria haver o átrio externo, dentro da tenda. Havia uma tenda e havia o átrio onde os sacerdotes faziam o sacrifício dos animais, matavam bodes e bezerros e derramavam sangue desses animais. Depois eles entravam no lugar santo e nesse lugar santo eles apresentavam as pessoas e os seus pecados para Deus. Depois, dentre os sacerdotes, havia o grande sacerdote,
Esse grande sacerdote era o chefe de todos. Ele se apresentava uma vez por ano. Primeiramente, ele fazia sacrifícios de animais por ele próprio, para que ele estivesse purificado dos pecados. Depois ele fazia sacrifícios pelo povo. E depois ele entrava no lugar santíssimo uma vez por ano para oferecer o sangue para perdão dos pecados dele e do povo. Agora, Jesus, que é a segunda aliança, ele não entrou numa tenda que tem o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo, onde ele só entra uma vez por ano e ainda oferecendo sangue de bodes e de animais. O texto fala que Jesus, ele veio na terra uma única vez. Um outro ponto da primeira aliança. Os sacerdotes tinham que fazer isso o tempo todo. O povo vinha regularmente para pedir perdão pelos seus pecados. E o sumo sacerdote tinha que cumprir o ofício ano após ano, sempre oferecendo sangue de animais pelos pecados. Mas Cristo veio e ele não ficou em nenhuma tenda. Ele veio para a terra assumindo a forma humana. Ele próprio morreu na cruz e entregou o próprio corpo e o próprio sangue para limpar os pecados de todos. E o sangue dele, por ele ser o Filho de Deus, é puro e purifica todos de todo pecado. E de uma única vez e por toda a eternidade, para sempre, ele resolveu a questão do sangue. Ele próprio ofereceu a própria vida. E quando ele morreu, ele subiu aos céus para o lugar santíssimo, que é à direita de Deus, onde ele intercede pelos santos eternamente. Então ele não está numa tenda formada por homens, e ele não precisa ficar o tempo todo derramando sangue de bodes, de touros, de cordeiros, porque ele já derramou o sangue dele de uma vez por todas, pelo perdão de todos. E agora ele entrou no lugar santíssimo, que é dentro do próprio céu, onde ele permanece eternamente intercedendo por todos. Então ele está dizendo que Cristo é a segunda aliança e que Cristo perdoa todos os pecados de uma vez por todas e ele não precisa oferecer sangue de bodes e de touros, porque ele morreu e ofereceu o próprio sangue dele pelo perdão dos pecados de todos. E ele fala aqui no versículo 27 que cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. Esse versículo esclarece que não existe reencarnação. Cada pessoa tem de morrer, morre uma vez só e depois ela é julgada por Deus. Por isso nós temos uma chance, que é nesta vida, de aceitarmos a Jesus e o seu sacrifício por nós e receber o perdão dos nossos pecados. E aí nos tornamos filhos de Deus e podemos ter o nosso nome escrito no céu, no livro da vida, e receber o Espírito Santo para seguir a Deus aqui nessa terra. Então, quando você recebe Jesus, você recebe 4 bênçãos. Número 1, os seus pecados são perdoados. Então você se torna filho de Deus. Número 2, o seu nome é registrado no céu, no livro da vida, que é o livro onde estão os nomes dos que receberam Jesus. Número 3, você recebe o Espírito Santo, que mora em você e orienta para tomar o caminho certo e fugir do pecado. E número 4, você pode ser um mensageiro dessa palavra para outras pessoas. Então, se você quer receber a Jesus e você nunca recebeu,
você precisa fazer uma oração em que você fala que você quer que Jesus entre em você, que você recebe o perdão dos pecados por meio dele. E aí ele vai perdoar você dos seus pecados e você vai se tornar filho de Deus, vai ter o seu nome escrito no céu no livro da vida para sempre e vai receber o Espírito Santo para ter forças para seguir a Jesus nessa vida. Então, se você quer aceitar a Jesus, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa e me lava de todos os pecados. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida e sela com o teu sangue. E me dá o teu Espírito Santo para te seguir nessa vida até a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Com essa oração, você recebeu Jesus. Isso quer dizer que você reconhece que você tem pecados e que quando ele morreu na cruz, aquele sangue dele nos purifica de todo o pecado. Então você reconhece que depende de Jesus e do sangue dele derramado por você para que você esteja perdoado dos seus pecados. Quando você recebeu Jesus, você entendeu que ao ser perdoado dos pecados, agora você é filho de Deus, é filha de Deus. E agora o seu nome foi escrito no céu, no livro da vida, e você recebeu o Espírito Santo para viver aqui nessa terra seguindo a Ele. Agora que você aceitou a Jesus, procure uma igreja ou uma comunidade de fé que prega que todas as orações devem ser feitas exclusivamente a Jesus. Você não precisa adorar a nenhum santo e não precisa adorar a nenhuma imagem de escultura. O Salmo 115 fala que as imagens, elas têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, têm mãos que não pegam e pés que não andam. Serão iguais a essas imagens todos aqueles que as adoram. Então, não procure esses lugares, mas procure um lugar que prega que Jesus está vivo, que Jesus reina, que Jesus é o único que é digno de receber todo louvor e glória, e todas as nossas orações devem ser feitas a Jesus. Em nome de Jesus, porque Ele está vivo, no próprio céu, no lugar santíssimo, que é à direita de Deus, onde Ele intercede por nós continuamente. E o sangue dele foi derramado uma única vez e venceu o pecado de uma vez por todas. Porque ele é maior que os anjos, ele é maior que Moisés, ele é maior que o sumo sacerdote. O sacerdócio de Jesus é um sacerdócio que vem da ordem de Melquisedeque. Nós já lemos isso em Hebreus capítulos 6, 7, que falam que Melquisedeque era um sacerdote de Salém, que visitou Abraão, o pai, o ancestral de todos os hebreus. E o texto de Gênesis, capítulo 14, fala que Abraão deu todo o dízimo para Melquisedeque. Significa que Melquisedeque era o sacerdote de Abraão. E o texto de Gênesis, capítulo 14, fala que Melquisedeque apareceu do nada. Ele apareceu de repente no caminho de Abraão. Da mesma forma, Deus derramou a salvação para todos por meio de Jesus, que entra na história repentinamente. Então Jesus, da mesma forma como Melquisedeque, aparece repentinamente com o propósito de oferecer e apresentar o povo para Deus.
Por isso que Jesus é o grande sacerdote. Esse é o argumento dos capítulos anteriores de Hebreus, que Jesus é maior do que o sumo sacerdote. Essa é a leitura de Hebreus capítulo 9. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente. Amém.